A paz do Senhor a todos, meus queridos irmãos. Mais uma vez aqui estamos para mais um belíssimo estudo de nossas lições de Escola Sabatina. Desde já, querido, seja bem-vindo e que o Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de vós neste momento, para que toda a palavra que aqui venha a ser dita seja unicamente para a honra e glória de vosso Deus. Amém? Peço aos irmãos, neste momento, onde quer que estejam, que possamos nos inclinar a nossa cabeça e pedir e fazermos uma oração ao nosso Deus. Pai Santo e Eterno que habita nas alturas dos céus, peço a Ti, Senhor, obrigado por todas as Tuas bênçãos que nos concede e a oportunidade de mais uma vez poder estar estudando a Tua Palavra. Abençoa, Senhor, não só a mim, mas cada um dos nossos internautas, que os mesmos possam ser tocados pelo Espírito Santo e tenham o desejo de aprender mais e mais de Ti. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora sim, queridos irmãos, estamos prontos a mais um estudo dessa lição. Que você, irmão, onde quer que você esteja, possa ter o desejo de estar compartilhando conosco esses vídeos, possa estar curtindo esses vídeos e enviando aí a cada uma das pessoas que você acha especial e precisa ouvir e aprender mais da palavra de Deus. Então venha conosco que vamos mergulhar a mais esse maravilhoso estudo. Amém? A lição de hoje é a lição de número 2 para o sábado 10 de julho de 2021. O título da lição de hoje é Livramento Milagroso. Um livramento que vai deixar nós fascinados mais uma vez. Eu sei que você já conhece essa história, mas eu te garanto mais uma vez que vai tocar em nossas mentes e nossos corações e nos enriquecer com os ricos detalhes dessa palavra que vem para cada um de nós nessa oportunidade. Vamos à introdução que diz assim: O Senhor não é indiferente a seu povo e punirá e reprovará todo aquele que o oprima. Ele ouve cada gemido, ouve toda a oração, observa os movimentos de todos, aprova ou condena toda a ação. O Senhor do céu é apresentado erguendo os caídos. Ele é o amigo de todos que o amam e temem, e punirá todos quanto ousarem desviá-los dos caminhos seguros, tocando-os em situações de angústia, ao se esforçarem conscientemente para guardar o caminho do Senhor e alcançar as habitações dos justos. Meus irmãos, Deus ele sempre está aí olhando para os seus. O Senhor ele não é indiferente quando passamos por provações, quando passamos por dificuldades, mas no momento certo o Senhor ele vai agir da melhor maneira possível. E é nessa história que hoje vamos pensar e que essa introdução possa trazer para nós aí o alívio que tanto necessitamos, aquela palavra que a gente sabe que vai ser de suma importância. E é isso que estaremos vendo. O primeiro subtítulo dessa lição diz assim: Chamado a uma grande missão. A primeira pergunta diz dessa maneira: O que comunicou o Senhor a Moisés quando lhe apareceu na sarça ardente? Que momento havia chegado em seu grande plano? Irmãos, para entendermos aí essa resposta, eu quero convidar aí o nosso irmão e pastor Patrício Bedoya, que vai colaborar conosco. Pastor Patrício, é contigo. Quero cumprimentar a toda a Irmandade da Reforma com a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus, nosso Salvador. Agradeço a Deus pela oportunidade de participar neste programa da lição da Escola Sabatina. Agradeço também aos organizadores e especialmente ao nosso irmão Wilton e seus cooperadores. Deus abençoe a todos. Bem, hoje continuando nossa lição, é apenas uma continuação da lição do sábado passado. O título de nossa lição hoje, como já foi mencionado, é Livramento Milagroso. Quando os hebreus estavam no Egito, os israelitas, após a morte de José e seus irmãos se multiplicaram tanto, se tornaram tão numerosos e Faraó temeu desse povo. E para eliminar esse crescimento, ele usou de astúcia. Os escravizou, os oprimiu e os afligiu para que esse povo não crescesse mais.
Mas quanto mais afligidos eram os israelitas, tanto mais se multiplicavam, muito mais numerosos se tornaram este povo, porque era uma bênção de Deus. E o homem não pode barrar. Enquanto os israelitas estavam oprimidos, eles clamavam, eles gemiam por livramento, segundo a promessa feita a Abraão, a Isaac e a Jacó. Deus estava preparando providências lá nas terras do Oriente, na terra de Midian. Moisés apacentava as ovelhas do seu sogro e chegou até um monte de Horeb, o monte de Deus, o monte de Sião. E ali Deus apareceu, numa chama ardendo, numa sarça, e Deus falou a Moisés. E a primeira pergunta da lição é justamente isto. O que comunicou o Senhor a Moisés quando lhe apareceu na sarça ardente? O que comunicou? O que falou Deus a Moisés? O texto é bem claro, nos diz: tenho visto atentamente a aflição de meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Deus não estava desatento, Deus não estava cego, Deus não era indiferente ao sofrimento do povo de Deus que estava no Egito. Ele sabia, ele ouvia, ele via tudo o que acontecia, tudo o que faziam os egípcios a seu povo, e ouviu os seus clamores. Então, isto foi a comunicação que Deus fez a Moisés. Tenho visto a aflição de meu povo no Egito. Aí tem uma outra pergunta. Que momento havia chegado em seu grande plano? Pois nós sabemos que quando Abraão não tinha nenhum filho, tinha prometido a Abraão que sua semente seria como as estrelas do céu. Mas, antes de eles entrarem na terra prometida, eles seriam oprimidos, escravizados numa terra estranha, numa terra que não era sua, por 400 anos. Depois de 400 anos seriam libertos. Portanto, que momento havia chegado? O momento de libertar e fazer um povo seu, um povo peculiar, que conheça a Deus, sirva a Deus, ande em seus mandamentos. Porque disse, continuando o texto, portanto eu desci para livrá-los da mão dos egípcios e fazê-los subir a uma terra boa, a uma terra larga, a uma terra que mana leite e mel, a terra dos canâneos. Que promessa mais maravilhosa! Tinha chegado o momento de que os israelitas seriam libertos, agora para ser livres para servir a Deus. Esta promessa ia cumprir-se e estava prestes a realizar. Tinha chegado o momento de libertar. Assim também nós, neste tempo de crise, vamos confiar em Deus, porque temos a promessa de que Cristo há de voltar para nos levar deste mundo perverso para uma terra boa, as mansões celestiais, para morar com Deus para sempre. Deus abençoe a todos. Este é meu desejo em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Patrício, pela tua presença aqui conosco, mais uma vez aportando e deixando aí conhecimento para nós. Que Deus te abençoe, pastor, onde quer que esteja, e que mais e mais o Espírito Santo possa tocar em nossas mentes e em nossos corações para ouvirmos santas palavras e buscarmos aí ao consolo e auxílio para a nossa vida. Amém, irmãos? Aqui a gente viu, né, o que comunicou o Senhor a Moisés. Aqui diz: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito e tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. Deus, meus irmãos, ele estava ouvindo o clamor aí dos seus. E aqui diz mais: que momento havia chegado em seu grande plano. E diz: por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel. Meus irmãos, aqui a gente viu o que tinham passado os nossos irmãos ali, os israelitas ali, né, dentro do Egito. Por em torno de 400 anos haviam eles aí no Egito e por muito tempo sido escravo daquele senhor, daquele grande rei,
que por medo, como falou aí o pastor Patrício, que por medo daquela grande nação começou a subjugá-los e fazê-los com que os mesmos fossem escravos. E aqui a gente vê que Deus estava ouvindo o clamor do seu povo e agora tinha mandado alguém para libertá-los, que seria, no caso, Moisés. Moisés, então, foi chamado para libertar o povo por Deus, que aí foi chamado este servo para trabalhar em prol dessa nação. A nota ainda diz assim: a nação hebreia esteve em cativeiro durante muitos anos. Eram escravos no Egito e os egípcios os tratavam como se tivessem o direito de controlar a alma, corpo e espírito. Porém, o Senhor não foi indiferente à sua condição. Não havia se esquecido do sofrimento do seu povo. Deus aí, ele tinha permitido, claro, que o povo de Israel passasse por essa situação. Mas Deus, ele não tinha esquecido do seu povo e estava aí para, no momento certo, chamar. Existem profecias e as profecias tinham que ser cumpridas. E essa parte também deveria acontecer aí com o povo de Israel. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, para que a gente possa aí ter esse entendimento da palavra do Senhor. Amém? Vamos agora à segunda pergunta dessa lição, que diz assim: depois que Deus lhe deu a boa notícia a Moisés da libertação do seu povo da escravidão, que missão e incentivo lhe foi dado? Olha só, meus irmãos, para nos ajudar nessa pergunta, eu quero ir lá agora na Bahia, diretamente de Valença, com o nosso irmão Jorge, para colaborar conosco nessa oportunidade. Irmão Jorge, seja bem-vindo. Boa noite, irmãos. É um prazer participar mais uma vez de uma das perguntas da nossa lição, da nossa nova lição. Agradeço a Deus por essa oportunidade, é o irmão Wilton que me deu mais uma oportunidade. Então, foi me dada a incumbência de responder a segunda pergunta, onde nos diz desta maneira: depois que Deus lhe deu a boa notícia a Moisés da libertação do seu povo da escravidão, que missão e incentivo lhe foi dado? Muito bem, foi dado uma missão e um incentivo de Moisés agora ir ao Egito libertá-lo, aquele povo, para que ele prestasse culto. Que maravilha saber isso, né? Foi maravilhoso para aquele povo ali, que tanto clamava a Deus por 400 anos, e quando foi agora, chegou a hora da libertação. Então, Deus ouviu o clamor do povo e enviou um libertador para libertar o seu povo. Que maravilha, né? Então, nós também esperamos um dia o nosso Salvador Jesus vir para nos libertar deste mundo de pecado. Aqui a nota nos diz assim: o Senhor ordenou que Moisés fosse falar com o faraó, dizendo-lhes que deixasse Israel sair do Egito. Havia estado no Egito durante 400 anos e tinha estado em servidão aos egípcios. Era vindo o tempo para o livramento de Israel, mas o propósito de Deus devia cumprir-se de maneira a lançar o desdém sobre o orgulho humano. E o libertador devia ir como um humilde pastor, apenas com uma vara na mão. Deus, porém, faria daquela vara o símbolo do seu poder. Amém. Então, Deus, quando Ele quer, Ele faz o que Ele quer, porque Ele é poderoso. Aquela vara ali era somente para simbolizar o grande poder que tem nosso Deus, né? Então, que Deus possa também nos trazer firme nessa esperança de que um dia também o Senhor Jesus vem nos buscar, nos libertar deste mundo de pecado e nos levar para a morada eterna junto com o nosso Deus.
Muito obrigado, irmão Jorge. Que Deus abençoe todos os nossos irmãos de Valença, a capela. E aonde quer que estejam, essas palavras aqui que está sendo ensinadas, seja para a honra e glória do Senhor e que possamos ter esse desejo aí de estar levando. Que Deus nos abençoe. Aqui, irmãos, a gente viu, depois da boa notícia que foi dada a Moisés, né? Da libertação da escravidão. Que missão o Senhor lhe deu? Então diz, agora eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. E qual foi o incentivo? Já bem dito aí, já bem explicado. Eu estarei com você. Meus irmãos, que bênção. Que maravilha. Além de você ter sido chamado por Deus, Ele ainda estaria conosco para fazer todo esse processo. Olha que bênção. Moisés foi esse que foi chamado e Deus esteve com ele para guiar todo esse povo aí durante muito tempo no deserto, saindo aí dessa escravidão. Tudo pelo esse homem. E Deus aí estava com ele. Isso são maravilhas, meus irmãos, que Deus, Ele dá ao seu povo. A nota ainda diz uma parte muito interessante. Deus lhe abençoou a pronta obediência e ele se tornou eloquente, esperançoso e senhor de si, e bem adaptado para a maior obra que já foi entregue ao homem. Olha só, meus irmãos. Moisés, ele tinha algumas dificuldades ali na fala, em como se expressar. Mas como Deus estava com ele, Deus usa as pessoas quando Ele quer, Deus lhe abençoou a pronta obediência que possuiu ali Moisés. E ele tornou-se eloquente e esperançoso e senhor de si. Deus o abençoou para que ele fosse à frente de todo esse povo, de todo esse rei, para libertar aquela nação ao qual Deus havia chamado. Meus irmãos, isso aqui deixa ensinamento para nós. Confiemos no Senhor, entreguemos nossa vida a Deus e deixe ser usado pelo Espírito Santo, porque Deus também tem muitas bênçãos. Saúde os amados irmãos, com a graça, com a paz e com o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Desde já eu quero agradecer ao nosso irmão Hilton pela oportunidade de poder estar compartilhando com os irmãos a pergunta de número 3 e também parabenizá-lo por esse trabalho que tem sido feito com muito empenho, com muito carinho e que tem servido de elevo espiritual para cada um de nós e também para aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer por completo essa mensagem. Que Deus possa abençoar grande e poderosamente. Bem, a pergunta de número 3, ela tem o título de Boas Notícias para o Povo de Deus. Quem é que não gosta de receber uma boa notícia? Bem, o povo aqui, ele estava sendo escravizado, precisando de um conforto, precisando de uma boa notícia. E Deus aqui usou um personagem muito famoso que foi Moisés para estar levando essa boa notícia ao povo. A pergunta diz assim: quando fosse ao Egito, com quem Moisés deveria se reunir primeiro? E que maravilhosa mensagem de Deus iria dar a eles? Bem, primeiramente, Deus pediu que Moisés fosse ao Egito para dar uma notícia, mas antes de Moisés dar essa notícia, essa boa notícia para o povo, ele precisou se reunir com as autoridades, com os príncipes, antes de dar a boa notícia. E que maravilhosa mensagem de Deus iria dar a eles? Bem, irmãos, muitas das vezes nós deixamos de receber essas boas notícias quando nós não vamos à casa do Senhor. Cada culto, cada quarta-feira, cada domingo, cada sábado, tem uma boa notícia para nós, irmãos. Porque ali o Espírito Santo de Deus, ele fala através daquele canal que está sendo usado por Deus para dar a cada um de nós essa boa notícia. E muitas das vezes nós deixamos de receber uma notícia da parte de Deus, uma boa notícia da parte de Deus. E essa maravilhosa mensagem,
ela veio em auxílio, né, ao povo do Egito, aquele povo que estava sofrendo opressões, estava sofrendo ali a escravidão, estava cansado. E Êxodo 3, 15 e 17 diz que essa notícia é o Deus ali, né? Deus falando: eu virei em auxílio de vocês, pois vi que tem sido feito a vocês no Egito. Então Deus, ele viu o sofrimento do povo. E Deus também tem visto, irmão, os nossos sofrimentos, as nossas lutas e as nossas provas. Deus tem visto tudo isso. E Ele deixou aqui um consolador, um auxiliador, um guiador. E esse guia, que é o seu Espírito Santo, ele continua nos guiando, ele continua nos consolando, ele continua nos confortando. Porque Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Na notinha diz assim, desde o princípio tem Deus operado por seu Espírito Santo mediante agentes humanos para a realização de seu propósito em benefício da raça caída. Ele atuou poderosamente por sua igreja através do Espírito Santo. Foi mediante o poder do Espírito Santo que na Idade Escura os cristãos valdenses ajudaram a preparar o caminho para a reforma. Então, esse Espírito Santo, ele tem o poder, ele continua tendo o poder de atuar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos guiando, nos transformando. Que Deus possa abençoar a sua palavra, que Deus possa abençoar a cada um de vocês que permite ser guiado e consolado pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o meu desejo para mim e para cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmã Débora. Que Deus te abençoe e os nossos irmãos aí do Rio de Janeiro também. E que vocês possam estar sempre desejosos de estar colaborando conosco, assim como a irmã Débora, que está aí com toda a oportunidade que apresenta. Ela tem o desejo de colaborar, que assim possamos ser nós, irmãos, assim como foi Moisés, com o desejo de ir à frente, mesmo não achando que pode fazer as coisas, mas confiando no Senhor para levar essa mensagem. Que Deus abençoe os nossos irmãos do Rio de Janeiro, e especialmente a nossa irmã Débora, que aqui mais uma vez colaborou conosco. Aqui, meus irmãos, a gente viu, né? A quem Moisés ele deveria ir primeiro para se reunir, a irmã deixou bem claro: vá e reúna as autoridades de Israel e diga-lhes. Então Moisés, antes de ir a Faraó, ele tinha que ser primeiro aparecer a este povo e falar o que ia suceder naquele momento. E que maravilhosa mensagem Deus iria dar a eles. Aqui diz: prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas e dos amorreus e dos fariseus. Então Deus tinha uma promessa para cumprir esse povo, e a mensagem veio aí por meio de Moisés, que foi diretamente primeiro ao povo de Israel, para depois ir aí a Faraó do que iria acontecer. Meus irmãos, a palavra do Senhor é clara e Ele vem para cumprir. A notinha ainda diz: desde o princípio tem Deus operado por seu Santo Espírito, mediante agentes humanos, para a realização do seu propósito em benefício da raça caída. Assim, meus irmãos, como foi no passado, Deus também vem usando você, vem usando cada um irmão que conhece a palavra do Senhor, para que a raça caída possa voltar aos caminhos de Deus. Existem muitas pessoas que ainda estão presas a este mundo, sem querer fazer a vontade de Deus. Mas existem sempre pessoas sendo usadas por Deus para trazer essas palavras, para que os mesmos sejam libertos. Meu irmão, temos essa oportunidade, e que você, aonde quer que você esteja, ouça esse chamado de Deus
porque Deus ele quer te usar para tirar pessoas das amarras e dos enganos de Satanás. Que possamos ter essa força e lutar, meus irmãos, porque a nossa hora é agora de juntarmos forças e trazer pessoas a essas fileiras da vontade do Senhor. Deixe ser usado por Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Aqui, meus irmãos, já vimos então essas 3 primeiras perguntas e agora vamos nos encaminhando à 4ª pergunta nessa oportunidade, que diz dessa maneira: a quem deveria apresentar Moisés e aos anciões de Israel a solicitação da libertação do povo? Poderiam esperar que as autoridades egípcias aceitassem facilmente tal petição? Vamos ver essa resposta. E para nos ajudar nessa oportunidade, eu quero convidar aí o nosso irmão Antônio, que está lá em Manaus, que vai colaborar conosco nessa oportunidade. Irmão Antônio, seja bem-vindo a este canal e a essa programação. Bom dia, queridos irmãos, que a paz de nosso Deus esteja hoje em seus corações esta manhã. Obrigado, queridos irmãos, por o convite que você fez para mim, para assim colaborar con la pregunta 4. La pregunta 4 tiene 2 preguntas. Primero, la primera pregunta dice: ¿a quién debería presentar Moisés y los ancianos de Israel la solicitación de la liberación de su pueblo? Él tenía que presentársele al faraón, ¿tá? Que no era nada fácil, ¿tá? La segunda pregunta fala así: ¿podría esperar que las autoridades egipcias aceptaría finalmente tal petición? Ellos no iban a aceptar, no, ¿tá? Ellos no iban a aceptar. Mas Dios había falado para Moisés: ve y preséntate diante del faraón y dale la solicitación de libertar a mi pueblo. Mas Moisés jamás se imaginó, jamás pensó que él que tenía que ir a presentarse a Moisés. Cuando Moisés conoció que debería hacer él el responsable, dice la nota que él tuvo miedo. Como ser humano, que a veces tenemos miedo. Mas Deus tinha um propósito com todas essas coisas que ele estava fazendo. Primeiro, engrandecer o nome de Moisés, ¿sí? Engrandecer a Moisés diante de su povo. Segundo, que também os egipcios reconheciesen que existe un Dios en los cielos, un Dios vivo, un Dios que se importa por su pueblo. Él quería que reconociese eso los egipcios. Mas Dios tiene un propósito con todo esto, queridos hermanos. ¿Qué lección nos podemos traer para nuestra vida hoy? Que Dios tiene un propósito. Nós, como Moisés, tenemos una gran responsabilidad que tenemos que cumplir, ¿tá? Hay muchas armas allá afuera que precisan de ser libertados, y Dios usa a cada uno de ustedes para ir a pregar el mensaje. Ese es el propósito de Dios y ese es el propósito de esta lección. Que tal vez nós como seres humanos tenemos miedo, pero no tengamos miedo, no. Tenemos que ir a falar ao mundo que existe un Dios vivo, un Dios de esperanza, un Dios de amor, que se preocupa por nuestra y por la salvación de otra, ¿tá? Hay un texto muy interesante que se encuentra en el libro de Josué 1:5. Ninguno se asustaría diante de ti todos los días de tu vida. Como fui con Moisés, así estaré contigo. Esa es la hermosa promesa. Así como tuvo él
com Moisés, assim está conosco para ajudar-nos a cumprir com esta responsabilidade. Muito obrigado por esse convite, queridos irmãos, que você fez para mim. Que Deus abençoe a vocês e a cada um de mis irmãos que trabalhamos em esta empresa, a empresa de nosso Senhor Jesus, para resgatar almas que tanto perecem. Tchau, que Deus abençoe. Muito obrigado, irmão Antônio, que Deus te abençoe e dê saudações aí a todos os nossos irmãos aí de Manaus e que a gente possa ter o desejo de estar mais colaborando uns com os outros, porque nossos irmãos, mesmo de longe, possam estar colaborando conosco na palavra, nesse estudo maravilhoso, para que a gente possa juntar força, juntar conhecimento e mergulhar mais e mais nesse conhecimento da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. E aqui ficou bem respondido pelo nosso irmão, né? A quem deveria apresentar Moisés e os anciãos de Israel a solicitação para libertar o povo, nada mais, nada menos do que ao rei do Egito, que era o faraó que ali estava até neste momento. E depois aqui fala, poderiam esperar que a autoridade egípcia aceitasse facilmente esta petição? Com certeza, irmãos, de maneira nenhuma. O povo de Israel é o que estava fazendo todas as coisas ali. E agora, como é que o rei ia liberar isso tão fácil? A palavra diz que não seria fácil, pois diz, eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Sim, meus irmãos, foi debaixo de muita força, foi debaixo de muita luta que o faraó veio a libertar o povo. Mas não foi fácil, a gente ainda vai ver algumas coisas que aconteceram para que isso fosse possível. E que Deus nos abençoe para que possamos estar cientes e entendendo mais e mais este conhecimento. Amém? O próximo subtítulo da lição diz assim, a recusa do faraó e as pragas. E a quinta pergunta diz dessa maneira, que mensagem de Deus entregou Moisés ao faraó depois que 5 pragas flagelaram a terra e o rei ainda não liberara o povo escravizado? Para ajudar nessa resposta, a minha pessoa vai colaborar, tá bom? Então vamos ver qual foi a mensagem que Deus entregou. Olha só, meus irmãos, isso é para deixar bem claro. A mensagem era esta, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Existia um Deus. Faraó e os seus deuses, o povo do Egito e os seus deuses faziam de tudo, achando que essas estátuas, esses deuses deles valeriam de alguma coisa. Mas Deus ele queria deixar uma mensagem bem clara a esse povo, que igual a ele não existia outro Deus. E a palavra diz assim, caso contrário, mandarei dessa vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo. Deus ele estava deixando claro que só existe só um Deus soberano de todas as coisas, que aquelas brincadeiras que eles inventavam ali e faziam sacrifício a eles não valeriam de nada. E Deus queria mostrar que ele era o Deus. E se eles não fizessem, todas as pragas cairiam sobre eles. A palavra é clara. Aqui na nota diz assim, Faraó semeou a semente da obstinação e Deus permitiu que ela desenvolvesse nele. Ele permitiu que ela crescesse e produzisse sua própria colheita, atestando assim a veracidade das Escrituras que diz, tudo que o homem semear, isso também se fará. Meus irmãos, isso é bem claro. O povo do Egito todo entregue a idolatrias, a outros deuses que eles mesmos levantavam e faziam cultos. Mas Deus queria que eles entendessem quem era o verdadeiro Deus. Faraó foi duro, Faraó foi endurecendo mais o coração, ou seja, Deus endureceu o coração, e quando fala endureceu o coração de Faraó, é porque Deus julgava o coração de Faraó, e Faraó mais e mais ia pesando contra fazer a vontade do Senhor. Meus irmãos, aqui tem um conselho muito importante para nós. O Espírito Santo está trabalhando com cada um de nós, e todos os dias o Espírito de Deus trabalha em nós. Mas muitas vezes não ouvimos aí a vontade de Deus e queremos fazer a nossa própria vontade. Desse jeito, o que é que estamos fazendo? O nosso coração está sendo endurecido. Mas cuidado, meu irmão,
Até quando nós iremos fazer isso? Endurecer o nosso coração à vontade do Senhor. Saiba, queridos irmãos, que o Espírito Santo do Senhor está se retirando da terra. E muitas pessoas não vão aceitar mais a vontade do Senhor. Pois a palavra diz que quem é justo seja justificado ainda. E quem é ímpio seja ímpio ainda. Então, meus irmãos, que a gente não venha endurecer o nosso coração. Que nós possamos olhar e fazer a vontade do Senhor. Faraó, ele vinha coisa mais... pragas e mais pragas, mas o seu coração era endurecido mais e mais. Que você não venha fazer isso. Que você não venha perder esperança em Cristo Jesus e tenha vontade de fazer o que o Senhor está deixando. Deus, ele deixa, Deus, ele permite que o nosso coração seja endurecido até chegarmos no momento de rejeitarmos totalmente o Espírito Santo. Assim fez Faraó. Ele rejeitou aí as obras de Deus. E Deus falou, deixa, vai acontecendo. Mas quem planta aqui também colhe. Cuidado, irmãos. Temos que ter esse cuidado em nossas vidas. Porque Deus, ele é benevolente, ele é misericordioso. E está usando da misericórdia com cada um de nós. E o que é que estamos fazendo com isso? Cuidado, meus irmãos, porque assim como as pragas caíram ali no Egito, existem pragas também que vai cair nesse fim que estamos vivendo. E que Deus possa nos abençoar, que possamos estar livres aí dessas maldições e que possamos estar juntos aos pés de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe para isso. Amém? Vamos agora, meus irmãos, à sexta pergunta que diz assim: depois da 10ª praga, dedicada a quebrar a férrea vontade dos egípcios, que ordem imediata deu finalmente Faraó? Irmãos, eu também vou responder essa parte, né? Depois aí, que as pragas começaram a vir, e não caiu só 5, mas 10 pragas sobre aquele povo, sobre o povo egípcio, que ordem imediata agora, que eles não aguentavam mais, teve que dar Faraó. A ordem foi essa: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Ele não ouviu os conselhos de Deus. Passaram-se pragas e mais pragas veio caindo. Ele não veio, mas quando veio a 10ª praga, que agora vem a morte até dos primogênitos do Egito, o Faraó disse, eu não aguento mais. Não existe um outro Deus como esse. Ele não só diz isso, hein? Aqui ainda diz mais. Vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram. E diz mais, levem os seus rebanhos, como tinha dito, e abençoe a mim também. Ou seja, Faraó, ele reconhece quem é esse Deus. Que Deus este é poderoso. E nesse sim pode se confiar, pois ele também pede aí para que ore por ele. Olha só. E a nota ainda diz, até mesmo o orgulhoso Faraó foi constrangido a reconhecer o poder de Jeová. Diz mais, ide, servi ao Senhor, suplicou ele a Moisés e Arão, e abençoai-me também a mim. Irmãos, Deus, ele é misericordioso. Ele dá oportunidade a todas as pessoas. O rei do Egito teve grandes oportunidades, não precisava passar por isso, mas ele passou. E no final das contas, quem saiu vencedor? O próprio Deus. Deus, ele foi vencedor sim. E nós, irmãos, devemos ter confiança que na promessa que Deus dá, nessa devemos nos apegar. Deus, ele é misericordioso, mas uma hora a justiça virá. E o que é que nós iremos apresentar ao Senhor? Vamos deixar aí vir praga sobre nós? Vamos deixar aí cair bola de fogo sobre nós? Chagas, feridas terríveis? Não, irmãos. Aceite esse chamado. Tem um ditado que diz, quem não vem ao Senhor pelo amor, vem pela dor. Mas que Deus possa te usar e que o Espírito Santo que está trabalhando em você possa escutar, meus irmãos. Que o melhor é vir pelo amor. Porque pela dor, muitos ainda passam e sofrem demais. Que Deus nos abençoe para que possamos aceitar este chamado o quanto antes em nossa vida. Amém? E agora, meus irmãos, estamos chegando aí à última pergunta dessa lição, que tem como subtítulo o Êxodo. E a 7ª pergunta diz dessa maneira: que grande evento finalmente aconteceu?
Qual foi o propósito do Senhor ao libertar Israel da escravidão egípcia? Quem vai colaborar conosco nessa oportunidade é a irmã Thalita, a líder Vitória da Conquista, que vai responder para nós. Irmã Thalita, é contigo. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer ao irmão Wilton por mais uma vez ter me dado essa oportunidade de estar respondendo uma pergunta da lição. Então, que grande evento finalmente aconteceu? Realmente nós podemos dizer que foi um grande evento aquilo que aconteceu naquele tempo com os israelitas, porque eles tinham ficado 430 anos presos lá no Egito, né, sendo escravos, sofrendo com aqueles egípcios que estavam forçando eles a trabalhar demais. Então eles oraram a Deus. Nas perguntas anteriores podemos ver que o que aconteceu, né? Deus ouviu a súplica deles. Eles pediram para que Deus desse a libertação para eles, porque não estava aguentando mais, né, de tanto trabalhar. Então Deus ouviu as suas súplicas. E aqui em Êxodo diz: ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos, como eu já falei, né? No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Então, esse foi o grande evento. O exército do Senhor saiu do Egito, porque Deus permitiu que eles ficassem lá aquele tanto de tempo, para depois ele livrar aquelas pessoas, para que elas pudessem saber que ele era o Senhor. Nós vamos ver isso aqui na segunda pergunta, que diz: qual foi o propósito do Senhor ao libertar a Israel da escravidão egípcia? Qual foi o propósito do Senhor? Em Atos, no finalzinho diz: e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. Que lugar? O monte onde Moisés estava falando com Deus. Deus falou que as pessoas iriam sair do Egito e elas iriam adorar a Deus naquele lugar onde Moisés estava. Vou ler o texto de Atos todo. Deus lhe falou desta forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Em cima fala 430, aqui fala 400 anos, mas isso não interfere, né? Está entre 400 anos e 430. Mas eu castigarei a nação, a quem servirão como escravos. E depois sairão dali e me adorarão neste lugar. Diz mais aqui no texto de Êxodo. Êxodo 24, capítulo 29, versículo 46. Diz assim: saberão que eu sou o Senhor. Deus dizendo isso para Moisés, né? Que os israelitas saberiam que ele era o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Então nós podemos ver que Deus ele deixava bem claro que ele era o Senhor dos israelitas, que não eram os deuses do Egito, não era o Senhor deles. Qualquer outra coisa não era o Senhor deles, sim, esse verdadeiro Senhor, a quem nós adoramos, a quem Moisés adorou naquele tempo, a quem os servos de Deus adorou desde aquele tempo até agora, né? Porque Deus, ele é o único, ele não muda. Deus não é um Deus de passado, não é um Deus de futuro, é um Deus eterno. Então ele deixa bem claro que ele é o Senhor, ele é o Deus, que as pessoas devem voltar-se a ele e não servir a outros deuses, né? Então, no decorrer da lição, nós vamos ver o que realmente aconteceu com os israelitas, se eles conseguiram sair do Egito, se eles continuaram servindo a Deus, né? Mais na frente nós vamos ver. Eu percebi uma coisa também, que Deus, ele está sempre meio que indo atrás das pessoas, né, que saem dos seus caminhos, para que elas possam voltar. Deus está sempre nos chamando, mesmo as pessoas não aceitando ele, fugindo dele, querendo fazer suas próprias vontades, servindo ao mundo. Deus ele sempre vai chamar essas pessoas para trazer, para que elas possam ver que ele realmente é o Senhor. Então ele não desiste da gente, mesmo nós desistindo dele 1, 2, 3 vezes, ele está sempre pronto a nos perdoar, a estar conosco e nos ajudar em nossos momentos de aflição.
Então que nós possamos ser gratos a Deus, né? Pelos livramentos, porque Ele está sempre conosco, nos protegendo, e por sua bondade em nossa vida. Que possamos ser gratos e que não possamos magoar a Deus, né? Porque Ele é o único que está sempre com a gente. Mesmo nós magoando, não servindo da forma correta, Ele nunca sai do nosso lado. Então que Deus possa nos abençoar para que possamos estar sempre procurando andar nos seus caminhos e saber que Ele realmente é o nosso Deus, que nos livra, que nos guarda, que está sempre conosco. Amém. Agradeço pela oportunidade. Muito obrigado, irmã Thalita. Que Deus te abençoe por estar sempre aí colaborando conosco. Que o Espírito Santo de Deus possa estar mais e mais em ti. Que você possa ouvir a mensagem de Deus, não só você, mas toda a tua família. E que assim a gente possa juntos estarmos batalhando aí pela nossa coroa. Amém? Que Deus te abençoe, irmã. E aqui, meus irmãos, a gente viu, né? Que grande evento aconteceu então? Foi sim a libertação do povo de Israel. Chegou aquele dia tão esperado. Todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Olha que maravilha. E aqui diz, qual foi o propósito do Senhor ao libertar Israel da escravidão egípcia? Qual foi o propósito? Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, os que tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Deus sempre esteve com o seu povo. Só que o povo tinha esquecido desse Deus. E Deus fez essa grande maravilha para que o povo reconhecesse quem é o verdadeiro Deus e quem é digno de toda a honra e toda a glória. Aqui na nota ainda diz, naquele dia completou-se a história revelada a Abraão, em visão profética, séculos antes. Peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-ão, e os afligi-los-ão 400 anos, mas também eu julgarei a gente, o qual servirão e depois sairão com grande fazenda. E isso, irmão, aconteceu. A palavra de Deus se cumpriu, porque, como eu disse a vocês, a palavra de Deus ela é verdadeira. E que nós possamos estar confiando. E nessa confiança, meus irmãos, possamos estar hoje nós confiando na promessa da segunda vinda. Porque o próprio Deus falou que voltaria. Nós temos aqui mais uma prova fiel do que a palavra de Deus ela é verdadeira. E que possamos estar fiel agora na volta de Jesus. Que Deus nos abençoe e que possamos ter o desejo de estar sempre estudando essas palavras, meditando nessas palavras, para que a gente possa aí crescer em fé. Amém? Que Deus nos abençoe nessa oportunidade. E aqui, meus irmãos, chegamos ao final de mais uma lição. Que o Espírito Santo de Deus esteja contigo e compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Amém? Vamos nesse momento fazer uma oração ao Senhor. Pai Santo e Eterno que habita nas alturas dos céus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui a te agradecer por mais esse maravilhoso estudo, que possa ficar em nossas mentes e em nossos corações e que o nosso desejo seja andar em teus santos caminhos. Dai, ó Pai, as bênçãos sobre cada um internauta e sobre cada um representante da tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. E assim, meus irmãos, até a próxima semana. Que Deus siga te abençoando.